Olá pessoal, tudo bem? Essa é a disciplina Behavioral Economics of Global Affairs, and we are here to record some solutions to our last list of exercises. Então, primeiro a gente vai dar uma olhadinha nas soluções para a última lista de exercícios. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre novos temas, tá certo? Então vamos começar aqui com as nossas perguntas. A primeira sobre o Mindspace. The Mindspace approach takes 9 of the most robust, non-coercive influences on people's behavior as a quick checklist for policymaking. Which of the following statement reflects an example of S, salience, in practice? Então está te pedindo para ler as afirmativas e procurar aquela que dá um exemplo de saliência. Então, a primeira afirmativa fala assim: Colorful illustrations in subway stations remind people of incorporating more exercise in their daily routines. Ilustrações coloridas em estações de metrô lembram as pessoas de incorporar mais exercícios em suas rotinas diárias. Então, essa aqui é a resposta que estava recomendada, tá? Só para a gente conferir aqui, para dar uma olhada nos outros. Aí vem a segunda. Inverting standard options regarding organ donations ends up significantly altering people's decisions. Inverter aquela opção padrão. Se você nasceu, você já é doador de órgão. Se você nasceu, você não é doador de órgão. Quando a gente inverte essa coisa, tá, isso é uma política que já foi implementada. Mas isso é default. Então, é um exemplo da letra D aí do Mindspace. Default, que é quando tem uma escolha padrão envolvida. A terceira fala assim: revealing to a customer how much more she is paying in electricity bills than his or her neighbors stimulates people to adopt more economic habits. Então, revelando para os consumidores quanto que eles estão gastando a mais na sua conta de luz, comparado com seus vizinhos, aquilo ali pode estimulá-los a fazer mais economia ou não. Bom, aqui o que a gente tem seria exemplo de ego, né, de orgulho, ego, né? A pessoa pode ficar com vergonha de estar gastando mais ou ficar orgulhosa de ter sido mais econômica e tal. E funciona, mas é o exemplo de ego nesse caso. Talvez possa ser também um exemplo de normas, né? De normas sociais, tabus, escolhas padrões, tá? E a última fala assim: people who publicly commit to dieting in a community, for example, tend to have more success in losing weight. Então é aquela ideia, mais uma vez, de você estar expondo as pessoas a algum tipo de compromisso, né? Então é a letra C ali do Mindspace. Poderia ser também um pouquinho de ego, né? Porque uma vez que você fala publicamente que você vai fazer dieta e se depois não faz, você fica com vergonha e tal. Então tá, então o único que realmente faz salience, né, que lida com a ideia de chamar atenção para alguma coisa, usando recursos visuais e tal, é o primeiro. Tá. A segunda, mais uma vez, pergunta sobre o Mindspace, mas agora pega um exemplo de Eagle. Aqui a gente já falou, né? Então, eu acho que how much he or she is paying seria uma boa solução. A terceira e a quarta eu acho que seriam boas soluções, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui como é que vocês responderam essa, como é que a turma em geral respondeu. Na segunda. Ó, a terceira e a quarta são válidas, tá vendo? Eu deixei verde aqui porque eu aceitei as duas respostas. Então, seja quando a pessoa se compromete publicamente com uma dieta, está lidando com o ego, né, com o orgulho próprio e tal, e também quando as pessoas estão falando aquele negócio da conta de luz, né? Que quando você está comparando a conta de luz com o seu vizinho, também fica naquela sensação de, poxa, será que eu estou bem, estou mal comparado com os meus vizinhos e tudo mais. Tá, no terceiro, qual que é o caso de default? Aí tá muito fácil, né, gente? Aí é aquela de inversão da escolha padrão sobre ser doador de órgãos, tá? Então, quando você cria uma opção que já está feita para a pessoa, tem uma grande chance que ela fique naquela opção. E isso serve também para o caso de doação de órgãos,
Só lembrando, para quem não se lembra desse exemplo, in this case, when you were born, you may be automatically registered as organ donor, ok? Então, quando você nasce, você já é automaticamente registrado como doador de órgãos. If you don't want to participate, you have to go there and register your option, ok? Então, se você realmente não quiser ser doador de órgãos, você tem que ir lá e fazer o registro dizendo, ó, quero sair do programa automático. All right. The fourth question, true or false? The mind-space approach is useless to mitigate the risk of ageism, that is, prejudice and discrimination against older people. Ele está dizendo que o mind-space, a abordagem mind-space seria inútil para mitigar os riscos de preconceito e discriminação contra pessoas mais velhas. Isso é claro que é falso, né, gente? O mind-space pode e é usado em muitas políticas para combater esse tipo de preconceito, tá? False. A quinta, ageism is clearly a form of prejudice that, even though it is extremely oppressive, it is still socially acceptable in many modern societies. Então, o preconceito contra o envelhecimento, contra os idosos, é claramente uma forma de preconceito que, embora seja opressiva, ela ainda é muito socialmente aceita em muitas sociedades modernas. Yes, that is true. Unfortunately, we still think it is okay to not wanting to hire some older people or treating them like they are not smart enough. A gente ainda acha que tá certo a gente não valorizar ou não dar o respeito devido à inteligência dessas pessoas e tudo mais. Infelizmente, em muitas sociedades isso ainda acontece. Question 6. Which of the following is not a statement or lesson presented by Shlomo Bernard's talk, Saving for Tomorrow, Tomorrow? Então, qual dessas alternativas que não é uma coisa discutida na palestra do Poupar para Amanhã, Amanhã, tá? So the first one, procrastination regarding saving for retirement is, among other things, a behavioral issue of big societal consequences. Então, a procrastinação em relação à poupança para a aposentadoria é, entre outras coisas, uma questão comportamental de grandes consequências sociais. Isso e é isso que ele fala. É verdade e é uma coisa que ele fala. The second statement. Many people make poor financial decisions regardless of their mathematical skills. Muitas pessoas tomam decisões financeiras ruins independentemente de suas habilidades matemáticas. Yes, that is true. Yeah, it's not a matter of being good in math. It's a matter of organizing and visualizing yourself in the future and being able to create a path for a better future. Então não é tanto a questão de matemática, é mais uma maturidade emocional. Yes, it is discussed by Shlomo. The third one. Financial decisions concerning retirement should be obligatory at the age of 30 years old. Decisões financeiras envolvendo a aposentadoria deveriam ser obrigatórias aos 30 anos de idade. That's not true, and that's not in Shlomo's talk, okay? This is not the point. He is not trying to argue that. Ele não está defendendo esse argumento. Então, é essa que deveria ser a resposta, né? Porque aqui, ó, tá pedindo para você perguntar qual que não é parte daquela conversa. E na última fala assim, increasing the amount saved each month at times of income raises brings significant results. Aumentar o valor poupado mensalmente nos momentos de incremento da renda traz resultados significativos. That is correct. This is like the main message of Bernard's talk. He's trying to say, look, when you get a raise, when your wage goes up, that's the moment in which you can sacrifice a little bit without feeling the pain of it. Então, se o seu salário sobe 10%, se você pegar daqueles 10% e pegar 5% e poupar, aumentar a sua taxa de poupança, aquilo não vai sair como uma dor.
que ainda assim você vai ter um aumento de poupança. So yeah, this is the main point, the main message in his talk. So it is correct, therefore, we shouldn't pick this one as a solution to the exercise, okay? The answer will be this one here. All right, question 7. Observe carefully the diagram below and evaluate the sentence. Contrary to what people think, longer lives may actually increase productivity in an economy. Então está dizendo aqui, ó, oportunidade e do ponto de vista da economia, está aqui, ó, productivity improvement, opportunity and economics. So, yes, that's what we mean. Now, let's try and understand this. Suppose that you went through college, you got a degree, you went to work, and you worked from 25 years old to 55 years old. So your investment in education had as return like 30 years of good work. Okay, so this is very considered a quite productive life, right? What if you had a productive life from 25 years old to 70? So with the same amount of education, you ended up producing and working for longer. So in a sense, you're having a better use of this resource, your abilities, your knowledge. Então, uma pessoa que trabalha por mais tempos, que participa produtivamente da sociedade, significa que ela traz um retorno maior pelo investimento que foi feito em educação, em saúde nela. Então, de alguma forma, isso é um aumento de produtividade para a sociedade também. Ok? Alright, so this is a good point. Question 8. Observe carefully the diagram below and evaluate the sentence. Lower fertility makes labor market reform more than a priority. It becomes a necessity. Então vamos ver aqui, está dizendo assim, baixa fertilidade torna a reforma do mercado de trabalho mais do que uma prioridade, torna-se uma necessidade. So let's have a look here. Low fertility, it's here, and you can see that this is a challenge. And one of the solutions is labor market reform. Yeah, so this is also a correct statement, okay? Low fertility, you have to have labor market reforms. Let's have the idea of this, okay? We can't penalize people from having kids. Actually, we have to help them out, right? If a lady decides to go out of the job market because she wants to have kids, we cannot have on her a penalty. We should help her, right? Because our society depends on people being born. Então, se uma pessoa decide ter filhos, em vez de a gente penalizá-la no mercado de trabalho, com perda de anos, perda de salários e uma carreira mais difícil, a gente tinha que ajudá-la. Porque ela está fazendo algo que é bom para a sociedade como um todo, né? Fazendo com que a sociedade consiga ter novos cidadãos, novas pessoas nascendo. All right. Question 9. Observe carefully the diagram below and evaluate the sentence. To deal with fiscal pressure, governments cannot rely on behavioral policy to increase labor market participation or savings rates. Para lidar com o problema de pressão fiscal, os governos não podem depender de políticas comportamentais para aumentar a participação no mercado de trabalho ou para aumentar a taxa de poupança das pessoas. That is false. Obviously, we can't do that. So, from behavioral perspectives, take a look at this here. In green, you have here higher labor participation and saving rates. So yes, this is a solution. We can help people making better decisions about how much to save and making better decisions about how long to stay productive, to be working, all right? To be participating in the job market. All right, yes, we can use behavior economics. We can actually use behavior economics to help people out with those decisions, okay? And the last one,
Observe carefully the diagram below and evaluate the sentence. Reforming healthcare systems and improving health habits are promising ways to reduce inequalities. So let's take a look here. Where do you have health inequalities? We have challenges here, and you have health inequalities here, right? So check out which ones are the behavioral interventions. Improve health habits, right? So yes, we can deal with health inequalities in this sense. And the same thing here for income inequality. And anyway, so yes, this is a correct statement. We can, by reforming healthcare systems, so it's here, and improving health habits, we can cope with and we can somehow mitigate the risks of health inequalities, okay? This area here, let me see if I can write down. This area here and this area here can work out this problem, okay? All right. So this is it for the first questions. Now, let's try and talk a little bit more about some new topics here, okay? Então, pessoal, vamos falar agora de alguns assuntos novos. Okay, so here we're going to discuss, in my opinion, what is the most important issue in our whole class. We have to talk about poverty, and we have to talk about poverty reduction. This is one of the largest problems in our global community today, right? We know that after the pandemic, lots and lots of people were impacted. They suffered a lot. They lost their jobs. They lost many sources of income. And we're going to have to think about this in a more intelligent way, including behavior economics. Então, o problema da pobreza é um problema grave, global, é um problema que se agravou com a pandemia e muitas pessoas perderam suas rendas, seus empregos, e a gente precisa pensar nisso também sob a ótica da economia comportamental, alright? Okay, so let's start recognizing that we have in Brazil millions, actually we have dozens of millions of people below the poverty line, right? Então, nós temos dezenas de milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. And we have to talk about what keeps people below the poverty line. So one of the most fundamental aspects of that is the very poor quality of our physical infrastructure. Our cities are not prepared to sustain and to support so many people. People live in extreme conditions in Brazil, mostly around big cities, right? And we haven't even started to tackle that problem. A grande maioria dessas pessoas que vivem em condições difíceis no entorno de grandes cidades, a gente ainda nem começou a atacar esse problema. So we have the poor quality of our physical infrastructure, and we also have the low level of human capital, which is knowledge, abilities that people have to develop so they can get a good job, right? So this is the second part of the problem. Segunda parte do problema é que nós temos um nível relativamente baixo de capital humano, expresso na forma de conhecimento, de habilidades, e que impedem as pessoas de conseguir bons empregos e boas rendas. All right, so we can talk about what people call a poverty trap, uma armadilha da pobreza. So people have low income, they live in very poor conditions, they have poor health, and because of that, many people can hardly ever develop a good level of education. Então, por viverem em condições muito extremas, muito precárias,
seja de alimentação, de saúde ou de moradia, as crianças têm dificuldade em acumular conhecimento, de ter um bom aprendizado. And if you don't have a good level of education, well, you're not going to access as many opportunities as if you could. Você não vai conseguir acessar tantas oportunidades com um nível baixo de educação. And that will make you and your family most likely to be low-income ones, next generation, and the problem reproduce itself, right? It's a cycle. Então, a renda baixa, níveis precários de saúde, de moradia, de fome, de alimentação. Isso faz com que as pessoas tenham um aprendizado insuficiente. Isso faz com que elas tenham menores oportunidades ou menos oportunidades de trabalho, faz com que elas permaneçam na baixa renda e esse ciclo se reproduz. Alright, so this is what we call a poverty trap, armadilha da pobreza. And that's something that we observe in Brazil for the last 50, 60 years, right? But this is not only in Brazil. This happens also in many other places. And especially, we wanted to talk about this place here. We are talking about the British Empire, or more specifically, England, right? A gente está falando aqui de um documentário que foi gravado lá na Inglaterra. Okay, so this documentary is called I, Daniel Blake. I'm going to try and find a link for you so you can watch this video. I believe it is available on YouTube, but I will check it out and I will share with you, okay? Então eu acho que está disponível no YouTube. Esse não é documentário, é um filme mesmo, mas tem um caráter de quase documentário. Okay, but the point is, as we watch a video like this, we have to think in 3 levels, as we have learned throughout this course. We have to think about the individual level, personal level, how people behave when they have this bounded rationality, how people deal with a prospect theory, how they calculate risks and they make decisions on the risks, which kind of cognitive biases prevent us from doing what is best for us, what sort of persuasion mechanisms we see in society in general. Então, a gente precisa primeiro pensar assim, como que a sociedade nos ajuda ou nos atrapalha de tomar boas decisões, de uma perspectiva pessoal. Alright, so this is the first level. The second level is organizational behavior. Now we have to think about how business are sustainable or not, how much ethical behavior we see in organizations, which organizations are well structured to prevent people from losing their jobs, or sometimes just for some sort of personal trauma, they end up being out of the job market, in poverty, and dependent on the state. Então, como é que as organizações, as empresas, estão ou não preparadas para reconhecer que as pessoas podem ter momentos de dificuldade, que nem necessariamente precisam perder os seus empregos, serem jogados na pobreza, daí vai. Alright, so we have to think about these things from an organizational perspective too. And the third one, social behavior. So we have to feel how people can express empathy for one another, how prejudice and discrimination affect people choices, and which kind of peer pressures may be at play in different situations. Okay, so the point is, when you watch this video, this film, which is actually a very good one, try and think about behavioral, individual perspective, organizations, how they work, how they should work, and also what are like the social elements of these problems, okay? Let me tell you a little bit about this film. This film is about a guy
who tries to access public services because he is forced out of the job market. Então, ele tem um problema de saúde, ele é expulso do mercado de trabalho e ele tenta acessar os serviços públicos lá de pensão, aposentadoria e tal. And he has a very hard time trying to access that because of the bureaucracy, because of so many papers, certificates, and então o cara acaba enfrentando um monte de problemas para acessar serviços que ele deveria ter direito. If that happens in England, you can imagine how bad these things are in Brazil, right? Então, se esse tipo de problema acontece na Inglaterra, imagine como que a gente vai se identificar com algumas coisas que são apresentadas ali. Alright? Okay, so I'm not going to talk today about the film because I want you guys to watch it, okay? So I'm going to skip this part. But we have to remember that the mind space technology can be applied to fight poverty. We have to create better incentives. We have to choose most effective messengers to convey the right message. We have to try and highlight the important moments in life for specific groups so they don't make poor choices and end up in poverty. So you can actually use all those tools to prevent or sometimes even to remedy poverty, okay? And I want you guys to think about this too. Think about ways in which we can apply those techniques to help out people in poverty, okay? All right. So let me just add now just a few more observations that I want you guys to remember too. At some point in our course, we talk about social learning. Em alguns pontos da nossa conversa, a gente falou também sobre teoria do aprendizado social. Teoria do aprendizado social significa basically three things. Well, first, we don't have to make mistakes to learn. We can learn by observation. And you may say, oh, come on, this is obvious. No, it is not. When you talk about important lessons in life, this is a big deal. And social learning can act for good and for poor, bad decisions too, okay? Então a gente pode aprender as coisas certas e as coisas erradas socialmente pela observação. So we have to remember that. The second point of social learning here is that mental states are very important to learning. Então, o estado mental das pessoas é muito importante para elas aprenderem. Se você coloca uma pessoa em situações muito difíceis, sob pressão, passando fome, sofrendo violência, para tentar aprender, well, unfortunately, there is a very good chance that they will learn the wrong things and they will not learn the right things, ok? Há uma grande chance que elas vão aprender coisas erradas ou não aprender. And third, learning does not necessarily lead to behavior change. Então, as pessoas podem aprenderem e não necessariamente mudar o seu comportamento. So we have to ask ourselves, aside from learning, additional to learning, how can help people change their habits, their behaviors, in order to improve their own situation, ok? Então a gente tem que lembrar, às vezes não basta informar, é preciso ajudar as pessoas a mudar o comportamento. It's just like eating. You know how to eat healthy, right? But you still, many times you go for hamburgers, french fries and stuff like this. A gente sabe o que a gente deveria comer mais. No entanto, a gente vai lá e come hambúrguer, come batata frita e tal. Alright, so learning is not enough. Sometimes we have to talk about behavior acquisitions, okay? So this is a huge topic. We're going to talk more about those in our next class. And I'm going to stop here. And once again, I will tell you,
Those are very interesting topics. You're gonna love it, all right? So have a look at the whole set of class notes and show up for our next meeting, okay? Okay, everybody. Thanks so much. I'll see you later. Bye bye.